Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação hoje em Israel, hoje dia 28 de novembro de 2023, são meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos ontem, felizmente, mais um dia com troca de prisioneiros. Os israelenses foram liberados pelo Hamas, 11 israelenses, então pela nossa conta, de fato, o russo ele não fez parte desse acordo, foi um extra negociado com os russos diretamente. E outra coisa também, foi acordado mais 2 dias de cessar-fogo, com mais troca de 20 israelenses, da mesma forma, sempre um israelense por 3 palestinos, né? Então a gente esperava realmente que tivesse uma extensão, serão mais 2 dias. Então hoje novamente devem ter mais 10 israelenses liberados. Até agora a gente não tem essa informação, se foram, se estão sendo preparados, a lista parece que está sendo negociada ainda, e existe agora uma pressão para expandir além desses 2 dias, né? Esses 2 dias seriam novamente mulheres e crianças. Só que, além disso, eles querem começar agora também a negociar a liberação de homens, né? E aí você tem um problema que é o seguinte, ok, bacana, conseguem liberar os homens que foram feitos reféns pelo Hamas, mas também o Hamas faz questão de, em troca, serem 3 homens palestinos presos por Israel, e vocês sabem, são os piores terroristas, o pessoal mais radical, e isso é que vai ser a grande questão, né? Eles estão tentando fazer esse acordo, mas ainda não tem esse acordo feito, vamos ver o que vai acontecer. Teve um incidente hoje cedo, lembra, o cessar-fogo era para ter acabado hoje às 7 horas da manhã, mas como eles acordaram em estender por 2 dias, né, então em tese continua em cessar-fogo, mas teve um incidente no norte da faixa de Gaza, um dispositivo explosivo acabou ferindo 3 soldados israelenses. Tem gente em Israel querendo, isso acabou, acabou o cessar-fogo, vamos voltar à operação e coisa e tal, mas parece que a maioria resolveu relevar esse evento, né? Foi um ataque preparado pelos terroristas do Hamas e feriu soldados israelenses, mas o pessoal está relevando isso daí em troca de continuar a soltura dos sequestrados, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Petição para o Peter ler 5 nomes por notícia, Reset Mundial e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias para a gente comentar aqui lá no nosso site visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E só avisando a vocês, eu no sábado agora, dia 2, eu estou indo para o Uruguai, vou ficar uma semana lá em Montevidéu, e depois no dia 10, no dia 9, na verdade, eu vou para Buenos Aires para assistir a posse do Milei no dia 10 e volto aqui para o Brasil no dia 11 de dezembro, né? Então nesse período eu vou continuar fazendo os vídeos sobre Israel, não vai parar, mas sabe como é que é o esquema? Pode ser que tenha algum atraso, demore um pouco para sair, ou pode ser que seja um vídeo mais simplificado, mais curto, né? Justamente por conta desse período lá de eu estar fora de casa, né? Mas vai continuar tudo normal aí nesses dias. Bom, falando aqui sobre a situação em Israel, você pode ver que continua aqui a situação bem tranquila, não tem bombardeio, também aqui na Cisjordânia não tem muita ação, e também o norte aqui de Israel, tudo parado, né? Ontem, felizmente, tivemos mais 11 reféns liberados. Dá para ver aqui também várias famílias aqui, ó, o pessoal aqui da mesma família, enfim, e a contabilidade aqui foram 11 reféns, né? Isso de fato foi até confirmado pelo governo israelense. Aqui, ó, o Ron Kariboy, que é o rapaz que foi liberado ontem, né? A gente falou sobre ele. Eu falei que era uma coisa meio estranha, porque em tese o acordo entre Israel e Hamas era só mulheres e crianças até 19 anos de idade, ele tem mais de 19 anos, mas parece que o caso dele foi um caso especial, da mesma forma que os tailandeses intercederam junto ao Hamas pedindo a soltura de vários tailandeses que foram também sequestrados nessa leva, né? E isso foi um acordo à parte da Tailândia com o Hamas. A Rússia também fez isso com esse rapaz. O pessoal estava contando que, na verdade, eles chamam de russos israelenses, mas é porque é uma colônia Rússia em Israel, né? O rapaz ele é nascido em Israel, ele não foi nascido na Rússia, mas como é uma região que tem muita gente de ascendência russa, eles acabam tendo essa dupla cidadania, acabam tendo essa ligação
com a Rússia. De qualquer forma, o pessoal confirmou que foi a embaixada russa que intercedeu junto ao Hamas e conseguiu a soltura dele. E enquanto isso, no Palácio do Planalto, em relação ao refém brasileiro, ele é israelense brasileiro, tem nacionalidade brasileira, só se ouvem grilos, né? Aquele silêncio, né? Os grilos, só se ouve o cri, 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 cri do governo Lula, que não quer nem saber do refém israelense brasileiro que está na mão dos Hamas. Dá para ver que o pessoal intercedendo, falando diretamente com o Hamas consegue. Não é possível. O Lula elogia o Hamas dia sim, dia não. Chupa pau dos terroristas do Hamas o tempo todo. Não é possível que o Lula não consiga ligar para os caras e pedir para liberar o brasileiro para tentar alguma coisa, né? O Putin conseguiu com o cara russo. O pessoal da Tailândia conseguiu lá com os tailandeses. Foram 20 e tantos tailandeses liberados aí com esse negócio. O Lula nada. Cara, é impressionante como a política externa do Brasil virou uma nulidade completa com o governo Lula. O governo Lula é o cara mais atrasado, mais fora de órbita que existe no universo. Uma tristeza o nosso governo está nessa situação, né? E quem está sofrendo, o Michel Neisenbaum, que tá sequestrado lá pelo Hamas, e o governo brasileiro não faz nada, não se mexe. Não usa, o pouco que podia usar o contato dele com o Hamas, né, já que ama tanto o Hamas, ama tanto os terroristas do Hamas, pelo menos usa isso para ajudar o povo brasileiro, ajudar um brasileiro que está lá nessa situação, mas não, o governo Lula não quer nada, não quer saber de nada, né? O governo Lula quer ganhar o prêmio Nobel da Paz de graça, só porque ele é Lula. É isso que dá a impressão desse pessoal. Realmente um absurdo. Ele é nascido em Niterói, é brasileiro mesmo. Tem nacionalidade israelense também, mas infelizmente parece que o governo Lula não quer saber disso. Atraso de vida isso, né? Bom, tem outras notícias ruins também, né? A família Bibs, que continua sequestrada, é a mãe e 2 garotos pequenos, continuam sequestrados, não foram liberados. Agora, como teve essa extensão de 2 dias, cresce a expectativa de que eles sejam liberados nos próximos dias, né? A gente não sabe, até aqui não foram. Ainda tem um monte de gente, inclusive um monte de mulheres e crianças que ainda estão sequestrados e não saíram nessa que deveria ser a última leva, né? Outra má notícia, o Ravid Katz, que era considerado um refém, teve a informação hoje que ele infelizmente morreu no dia 7 de outubro, ele não está entre os reféns lá, é muito triste a notícia, né? Bom, aí tem as imagens do pessoal chegando, né? O pessoal que foi liberado aí nos últimos dias, a mãe reencontrando os filhos, o pessoal se reencontrando, realmente é muito bacana isso daí, é o que eu falo para vocês, né? A gente acha um absurdo esse negócio de ter feito cessar-fogo, não deveria, ou pelo menos eu acho isso, eu acho que não se deve negociar com terroristas, mas dá para entender que realmente é o lado das famílias que tem gente sequestrada ali, enfim, por esse motivo está sendo uma coisa positiva, né? Bom, a gente tem a informação de que o Hamas e Israel já concordaram em estender esse cessar-fogo que era previsto para 4 dias. Ontem teria sido o último dia, hoje a partir das 7 horas da manhã já teria acabado o cessar-fogo, já poderiam voltar às atividades, mas eles decidiram estender por outros 2 dias, trocando 10 mais reféns a cada dia. Então, em tese, deve ter mais um ônibus de reféns hoje, né? Talvez, né, deveria ser no mesmo horário dos outros, então deveria ser às 4 horas da tarde. Nesse momento a gente não tem informação nenhuma ainda, então está atrasado, mas deve ter mais 10 reféns liberados hoje. E amanhã o mesmo processo, em tese, no dia 30, né, 7 horas da manhã, deve se encerrar esse cessar-fogo. Agora, parece que tem mais negociação aqui, né? Então aqui, ó, tá combinando aqui o negócio que hoje o Hamas deve liberar mais 10 crianças e mães. Hoje, né? Agora, eles estão discutindo um acordo de reféns que inclui a liberação de homens e soldados. E aí que tem o problema, né? É lógico que eu sou favorável à liberação dos homens, os israelenses sequestrados ali pelo Hamas, evidentemente. O problema é que aí o Hamas exige em troca 3 criminosos homens também que estão nas prisões lá de Israel, né? Aí que eu não sei qual vai ser a negociação que eles vão fazer, porque tem alguns terroristas extremamente perigosos ali. Não tenha dúvida, tá? As crianças e mulheres que foram liberadas de Israel também, que esse pessoal palestino que está preso em prisões de Israel, não está preso à toa, não confunda coisas, são coisas diferentes, né? Os civis que foram sequestrados pelo Hamas são civis, não cometeram crime nenhum.
os palestinos que estão nas prisões de Israel estão lá porque foram condenados, porque fizeram terrorismo. Então essas mulheres, essas crianças que foram liberadas, crianças até 19 anos, são extremamente perigosas no final das contas. Mas muito pior ainda são os homens, porque tem algumas figuras do alto escalão do Hamas, né? Gente terroristas conhecidos, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser essa situação. Aqui tem uma mensagem. Algumas vezes o Twitter, por algum motivo, não oferece a tradução automática. Aqui a gente tem que usar a tradução do Google Translate, mas enfim. A CIA, ou seja, os Estados Unidos, está pedindo que Israel faça uma troca que inclua homens soldados também, e isso deve incluir uma pausa mais longa, um cessar-fogo mais longo. Enfim, a gente não sabe sobre esse outro acordo que está sendo negociado, aparentemente é um outro acordo. Aquele acordo originalmente era só para mulheres e crianças, né? Então estão estendendo esse acordo, não é meramente uma extensão do acordo, é um novo acordo envolvendo troca de pessoas. Por que a CIA está querendo isso, a gente não sabe, né? Será que tem algum elemento dentro dessa turma que está sequestrada que é significativo, né? Não sei. Bom, o governo aprovou a inclusão de 50 prisioneiras femininas na lista de prisioneiros que podem ser liberados no caso de liberação de mais reféns israelenses, né? Então o esquema continua o mesmo. Para cada refém israelense liberado, vão ser liberados 3 palestinos, mas por enquanto o acordo é mulheres e crianças até 19 anos, não tem homens nesse acordo, só que estão estudando aumentar essa coisa, né? Aqui, ó, só que teve um problema hoje, né? Já teve aqui hoje, de madrugada, ou seja, na parte da manhã, lá na faixa de Gaza, houve o barulho de explosão e tiros, né? E os palestinos disseram que a culpa foi dos israelenses, mas o que dizem os israelenses não. Eles disseram que foi explosão e tiros na parte norte de Gaza, que foi um resultado de um ataque coordenado contra as tropas do exército israelense em 2 locais ali, uma clara violação do acordo de cessar-fogo, né? Durante a violação, vários dispositivos explosivos foram detonados próximos das forças israelenses e houve também troca de tiros ali, mas aparentemente não se sabe se isso daí vai significar a ruptura do cessar-fogo, né? Então aqui tem informação também, olha, pela primeira vez nesse cessar-fogo, um número de soldados, aqui tá, eu fiz confusão, eu falei que eram 3 soldados, mas não, é um número de soldados, eles não disseram números, foram ligeiramente feridos por 3 dispositivos explosivos no norte da faixa de Gaza, e em um dos casos teve também tiroteio, né? Ou seja, os israelenses sofreram esse ataque, sofreram ferimentos leves, não teve nenhum ferimento sério, talvez por isso Israel preferiu abafar isso daí, né? Mas tem muita gente, o Hanania Naftali está dizendo aqui que, olha só, não, o Hamas quebrou a trégua, quebrou o cessar-fogo, então o Israel deve responder e coisa e tal, deve acabar com esse negócio todo. Eu não sei, eu entendo que o governo de Israel quer garantir mais reféns, a liberação de mais reféns hoje. Não sei o que vai acontecer, vamos aguardar para ver qual o resultado disso daí, né? Bom, o Hamas se comprometeu a liberar mais 20 mulheres e crianças nos próximos 2 dias, ou seja, seria um grupo de 10 hoje, um grupo de 10 amanhã. Isso foi o que disse o John Kirby, né? E, de novo, isso daqui é a extensão daquele acordo, isso estava previsto no acordo inicial. O acordo inicial dizia que pode ser até 100, ou seja, pode ser que se o Hamas tiver mais grupos de mulheres e crianças, pode liberar até 50 mulheres e crianças reféns lá. É que a gente não sabe quantos que eles têm no total lá de reféns de cada tipo, né? Mas agora estão negociando também a questão de homens, né? O Pentágono lançou um comunicado que eu acho muito bacana, que ele entende que a coisa não evoluiu para um conflito regional. Isso é uma coisa excelente. Desde o início desse conflito eu falo isso. É lógico que Israel vai conseguir ganhar do Hamas, é evidente, pode levar mais tempo. Infelizmente vai ter mortos, tanto palestinos quanto israelenses, mas o Israel vai ganhar do Hamas. O grande risco que havia aqui era essa guerra se tornar maior do que isso, era outros países da região entrar na guerra, e a visão do Pentágono é que esse risco está descartado por hora, né? Isso é uma notícia bastante tranquilizadora, né? E aqui, olha só, Lula,
pessoal aí do Itamaraty, o idiota do Sérgio Vieira, olha só aqui, ó, isso aqui ó, são 28 reféns tailandeses que foram liberados, uma negociação direta da Tailândia com o Hamas, ou seja, não teve ninguém aqui que... E tem homens aqui, tem homens, mulheres, tem gente, todo, é independente do acordo entre Israel e Hamas. Na verdade, acho que foram 23, tem 28 nessa foto aqui, mas é porque eu acho que alguns aqui são justamente membros do consulado da Tailândia lá em Israel, que negociaram a soltura deles, né? Então foram 23 no total que foram liberados, tailandeses, que foram tomados reféns pelo Hamas e foram liberados agora, graças à negociação do governo deles lá, que não é uma nulidade como o Lula, não é um governo que veio aqui só para roubar o Brasil, só para comer dinheiro, comer imposto da sociedade brasileira, sem ajudar em absolutamente nada nenhum brasileiro. Então, eles conseguiram, tá vendo, Lula? Tá vendo, idiota? E 23, era o número grande mesmo de tailandeses que foram liberados aí ao longo de várias levas nesse acordo, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o sucesso do cessar-fogo, né? Os 4 dias já foram, que foi acordado de mínimo já foi, né? Mas estão tentando expandir por mais dias e coisa e tal. Aqui fala também que Israel identificou o hospital indonésio como um local que o Hamas usa para atividades militares, então justificou lá a tomada do hospital, né? Isso aconteceu pouco antes do cessar-fogo. E o pessoal aqui do Al-Arabi está dizendo que o Hamas está se preparando para voltar à luta, mas imagina-se que agora deve segurar por mais alguns dias. Olha só que essa notícia aqui, eu vou falar mais sobre isso aqui, tá? Mas a Human Rights Watch reportou que aquele foguete que causou a explosão no hospital Al-Ahli, lembra que foi um escarcéu? 1.500 palestinos mortos por um foguete de Israel e não sei o que lá, fizeram escarcéu com isso. Agora a Human Rights Watch concordou que realmente foi um foguete lançado pelos próprios palestinos, pela Palestine Islamic Jihad, e atingiu o coisa lá, e o número de mortos foi muito menor do que o que foi reportado, né? Mas só agora, semanas depois do ocorrido, que o pessoal se pronuncia sobre isso, ou seja, nesse meio tempo a propaganda continua usando... Não, a propaganda continua dizendo que foram israelenses que mataram as crianças no hospital, cheio de gente falando, não, porque israelenses matam crianças em hospitais, citando esse caso do Al-Ahli, sendo que já se sabe desde o dia que não é isso, né? Enfim, um absurdo. A BBC mostrou aqui a grande preparação que foi feita pelo Hamas para os atos do dia 7, né? Olha só, eles construíram um pedaço do muro, eles construíram até um assentamento israelense de exemplo em determinado momento, em determinado ponto da faixa de Gaza, justamente para treinar o processo com os soldados do Hamas, né? Realmente uma coisa impressionante. Isso aqui é próximo da passagem de Erez. Eles criaram uma réplica do muro dentro da faixa de Gaza, criaram um assentamento israelense de exemplo. Cara, que coisa impressionante isso. Aqui, Hoje no Mundo Militar, fala justamente sobre esse caso do hospital Al-Ahli, né? Que ficaram falando que era uma bomba israelense, que tinha matado não sei o que lá. Agora, depois de um mês do caso, mais de um mês do caso, né? Quase um mês e meio depois, eles finalmente deram o braço a torcer, dizendo que não, que foi mesmo um foguete palestino que atingiu ali, atingiu o estacionamento e se matou 50 pessoas ali, foi muito. Então, um absurdo esse negócio, né? Fontes independentes indicam que morreram ali de 10 a 50 pessoas, no máximo. E, no entanto, ainda tem propagandista do Hamas dizendo que não, porque Israel bombardeou o hospital, e não sei o que lá, e matou 500 crianças, não sei. É o que eu falo, um absurdo isso, né? E os jornalistas continuam acreditando nos terroristas, né? Aqui saiu também uma carta da Cruz Vermelha Internacional de 1944. Novembro de 44, ou seja, a guerra chegando no final. Poucas semanas depois, o campo de Auschwitz seria liberado pelos aliados. A Cruz Vermelha fez uma inspeção lá e negou que tivesse extermínio de pessoas ali. Para você ver. É o que eu falo, cara, essas organizações internacionais, no final das contas, acabam se guiando por onde está o dinheiro, só pode ser. Né? A única opção para isso é justamente terem sido pagas para isso. Né? Aí tá aqui, ó,
o governo polonês em exílio, na época, em 42, já disse que o campo de Auschwitz era usado para extermínio de judeus, já tinha prova, tinha evidência, todo mundo falando. A Cruz Vermelha em 44 foi lá falando, não vimos nenhuma evidência de morte sistemática de prisioneiros em Auschwitz. Sei lá, nem se foi, de repente nem foi lá ver nada, foi paga pelo governo alemão na época para emitir isso daí. E aí fica hoje, né? Hoje com o negócio da Palestina, também é o pessoal lá do Hoje no Mundo Militar, o Marcelo do Hoje no Mundo Militar falando a mesma coisa aqui. Hoje em dia fica essas ações aí da Cruz Vermelha, se colocando como, não, estamos aqui ajudando para proteger o Hamas, proteger os palestinos e coisa e tal. No final das contas acabam ajudando ditaduras, ajudando ditadores, né? A gente tem um problema muito sério com isso, infelizmente. Bom, para tristeza do pessoal do Hamas, o interesse global na guerra de Gaza está diminuindo rápido, né? A motivação israelense em acabar com o Hamas, no entanto, não diminuiu não, continua muito forte. Então eles podem esperar que a situação agora vai ficar complicada para o Hamas quando acabar esse cessar-fogo. E, bom, a primeira-dama de Israel mandou para Janja uma carta pedindo o apoio dela, falando dos estupros de mulheres feitos pelo Hamas no dia 7 de outubro, né, coisa e tal. Eu torço para que a Janja leia a carta e se sensibilize. Eu não acho que isso vai acontecer, infelizmente. Esse pessoal já está com um vírus do palestino coitadinho na cabeça e não vai mudar a cabeça deles nesse sentido, né? Uma pena realmente. Nem para ajudar o brasileiro que está sequestrado pelo Hamas esse pessoal serve. Você acha que ele vai se sensibilizar com os israelenses? Não, não vão. Esse pessoal não é humano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.